Olá, olá, salve pessoal, seja muito bem-vindo ao treinamento Como Você Vai Aprender Qualquer Coisa. Deixa eu me apresentar, eu sou o professor Caio Bentes, eu sou professor de Física, Química, Matemática e principalmente estou trabalhando agora com reprogramação estudantil. Então o que acontece? Você está com alguma dificuldade. Se você está assistindo esse vídeo aqui agora, é porque você está com alguma dificuldade na hora de estudar. Ou seja, você não está conseguindo ter resultados. E, consequentemente, isso pode estar provocando algumas situações desagradáveis, como, por exemplo, ansiedade, depressão, angústias, né? Porque o estudo ele pode estar virando um verdadeiro sofrimento para você. Ou você quer evoluir e não está conseguindo. Então, nesse treinamento, eu vou te mostrar como é possível você aumentar o nível do seu estudo, estudar com mais qualidade, aprender com mais qualidade e, basicamente, aprender a qualquer coisa. Eu vou te mostrar a base do que você precisa fazer para você conseguir aprender qualquer coisa. Então, antes de mais nada, fica nesse vídeo até o final, porque o conteúdo que eu vou te passar aqui vai ser muito denso, vai ter muita coisa. Eu até te aconselho você ter uma folha de papel para você anotar. Esse vídeo está gravado, você pode voltar, pausar, rever, ficou com dúvida, pode ver quantas vezes forem necessárias até você compreender a ideia. Mas é de suma importância que você esteja comprometido com esse treinamento. Por que eu te falo? Porque não adianta nada você assistir esse treinamento que a gente vai passar aqui um tempinho e você depois não levar isso adiante. Você vai estar simplesmente perdendo seu tempo. Então, se você está comprometido com a sua melhoria, em parar de sofrer na hora de estudar e quer aprender qualquer coisa, quer se tornar um estudante melhor, quer se tornar uma pessoa melhor, tanto para a escola, quanto para o cursinho, quanto para o concurso, quanto vestibular, para Enem, medicina, direito, não sei. O que você quiser fazer, você vai aprender se você estiver comprometido. Então, o primeiro recado que eu quero dar para você é justamente esse: você tem que estar comprometido. É claro que no final desse treinamento eu tenho uma oferta para te fazer, mas eu quero me comprometer com você agora que 90% desse conteúdo, desse treinamento, vai ser simplesmente conteúdo voltado ao aprendizado, ao assunto que você chegou nessa página. Se você quer se tornar um estudante melhor, apenas com esse treinamento você já vai ter muitos resultados. Porém, Entretanto, todavia, você precisa estar comprometido. Pare tudo, não se distraia, fique aqui o tempo que for necessário, volte, repita e assista novamente. Porque assim você vai você vai realmente conseguir extrair o que há de melhor aqui desse treinamento. Então, sem mais delongas, vamos aqui para nossa tela do computador. Eu vou mostrar aqui para você o que nós vamos falar aqui, tá bom? Eu tô com minha aguinha aqui já pronta. Eu vou fazer esse treinamento tá sem cortes. Estamos direto aqui, tá? Então, qualquer dúvida, você pode pausar e voltar para rever o que você vai ver. Então, o que eu quero te falar é o seguinte. Deixa eu colocar aqui, eu tô usando aqui o Notion. Eu vou usar aqui uma expressão. Deixa eu dar uma aumentada aqui para ficar melhor de ver. Ó, ficou bem melhor agora, né? Pronto. E aqui, olha só. Vamos lá. Como aprender qualquer coisa, tá? Como aprender qualquer coisa. Essa é uma oportunidade, essa é uma coisa que a maioria dos estudantes não entende pelo simples fato de que você tem muita dificuldade em aprender. Caio, eu quero aprender física quântica. Posso? Pode. Caio, eu quero aprender matemática. Tenho muita dificuldade em matemática. Posso? Pode. Com o que eu vou te ensinar aqui, você vai conseguir com certa facilidade até. Então, você vai entender tudo o que você precisa fazer para você aprender qualquer coisa mesmo, tá bom? Ok? Então, o que você precisa entender é que você vai fazer isso, para você aprender qualquer coisa, você precisa seguir 5 passos. Você vai aprender 5 coisas
ou qualquer coisa, se você seguir em 5 passos. Aonde eu indico você seguir esses 5 passos? Em assuntos que você tem muita dificuldade. Tá? Assuntos que você tem muita dificuldade, você pode aplicar essa metodologia e você vai ter muitos resultados. É claro que se você aplicar em assuntos de média dificuldade ou que você tem mais facilidade, vai exponencializar muito mais os seus resultados. Então fique atento para isso. Você pode sim ter muito mais resultado atingindo apenas 5 passos que eu vou te passar agora. Tá? Só que antes de eu te passar esses 5 passos, você precisa entender o porquê. Por que você tem dificuldades na hora de estudar? Por que você tem dificuldades na hora de estudar, Caio? Eu vou te falar o porquê. Bem, basicamente, nós temos que entender o seguinte. Se eu quero solucionar um problema, eu preciso entender a causa desse problema. Se eu entendo a causa desse problema, eu consigo ter mais facilidade para resolver esse problema. Então eu preciso primeiramente entender a causa da minha dificuldade. Quando eu entendo a causa da minha dificuldade, eu tenho ferramentas muito mais qualificadoras para conseguir resolver esse problema. Então é importante que eu entenda essas causas. Vamos lá. Quais são as causas de eu ter dificuldade, por exemplo, em matemática? De eu ter dificuldade em português? De eu ter dificuldade em física e química? Basicamente, tudo está imposto ali no sistema educacional. Ou ainda, a forma antiga de se estudar e aprender. Qual é a forma antiga de se estudar e aprender? Volume e... deixa eu só... Volume e memorização. O famoso decoreba. Como é que eu faço? Para eu aprender, eu tenho que memorizar aquele assunto, tá? E aí eu tenho que fazer volume. Eu tenho que estudar muitas horas, muita quantidade para aprender. Por exemplo, você tem muita dificuldade em geometria plana, por exemplo. Quantas horas são necessárias para você aprender geometria plana? Tá? E aí você pode levar 10, 15, 40, 50, 70, 100 horas para aprender um assunto. E aí o volume está muito grande. Por quê? Porque você tem que estudar muito, um volume muito grande, para conseguir ter uma memorização, para memorizar aquele assunto. E sabe qual é o grande problema disso? É que logo em seguida você não tem uma capacidade de memorização elevada. Você não tem uma capacidade de memorização elevada. Você vai ter dificuldades na hora de aprender, porque você tem que decorar uma quantidade imensa de conteúdo e você não vai conseguir. O seu cérebro, ele funciona da seguinte forma. Ele vai selecionar as informações que ele vai armazenar na sua cabeça. Porque, caso contrário, você teria que passar muito mal no final do dia, porque a quantidade de informação seria muito grande. Então não é isso que o cérebro faz. Então ele seleciona. Então ele vai selecionar apenas as informações que você tem, que tem relevância para você. Então, se você estuda uma matéria que você não gosta, se você estuda uma matéria que você vive repetindo que tem dificuldade, se você estuda uma matéria que o professor é chato e que você vive repetindo que você não tem capacidade de aprender aquela matéria, o seu cérebro não vai reter aquela informação. Então, por exemplo, você vive repetindo, eu não consigo aprender matemática, eu não consigo aprender matemática. E toda vez que você vai estudar matemática, o que acontece? Você realmente não consegue aprender matemática. Aí vira uma bola de neve, sabe por quê? Porque você estuda matemática, não aprende, fica repetindo isso toda hora.
O seu cérebro vai entender que você sofre na hora de estudar matemática, e toda vez que ele vai estudar matemática, ele acende um estalo. Opa, vai estudar matemática? Não, eu não quero sofrer. Eu não quero passar por essa situação. E aí o que vai acontecer? Ele começa a sabotar. Aí vem procrastinação, vem dificuldade, vem distraimento já, vem distração, entendeu? Então, essa capacidade de memorização, ela vira uma bola de neve. Então, essa memorização é um problema. Quando eu fico também repetindo afirmações negativas sobre o assunto. Quando eu fico repetindo informações negativas sobre o assunto, eu estou falando para o meu cérebro que eu não sou capaz e que eu sofro quando eu tento. E toda vez que eu vou tentar, o meu cérebro, para eu não sofrer, vai começar a me sabotar. Entenda que agora, uma pequena coisa que você tem que fazer agora é parar de falar essas afirmações. Caio, eu não consigo, realmente isso é uma verdade pra mim. Eu nunca vou aprender matemática. Se você fala pra você mesmo que você nunca vai aprender matemática, se você fala pra você mesmo que aprender árabe é muito difícil, se torna difícil. Isso não é nada de universo, nada de lei da atração, nada do tipo coach, nada do tipo. Isso é ciência. O seu cérebro vai interpretar dessa forma, ele vai tomar aquilo como verdade e você vai ter dificuldade na hora de aprender. Então, com isso, nós conseguimos identificar, basicamente, os problemas. Então, agora eu já sei a causa dos problemas. Se eu sei as causas do problema, eu sei aonde eu posso trazer mais soluções. Qual é a solução para isso, Caio? Solução do problema. A solução do problema para memorização é eu aprender, tá? E para eu aprender, eu preciso ter formas de estudo... Opa, deixa eu dar uma... Formas de estudo eficiente, tá? E para eu, por exemplo, melhorar a minha parte de repetições do assunto, eu preciso encontrar tá errado aqui. Encontrar mecanismos de afirmação afirmação positiva, ou seja, em vez de eu falar afirmações negativas, eu vou fazer afirmações positivas. Eu tenho muita dificuldade em matemática, porém, entretanto, todavia, eu não vou me render a essa dificuldade. Eu vou conseguir. Não existe nada que eu não possa fazer. E aí você está falando para o seu cérebro que você tem capacidade de conseguir resolver aquele problema. É simples assim. Claro que você tem que fazer isso várias vezes. Você não vai conseguir parar de falar afirmações negativas de uma hora para outra. Então, quando você consegue fazer afirmações com mais empoderamento, você vai ter mais facilidade para conseguir estudar, porque o seu cérebro vai entender que você não está sofrendo. Vai entender diferente. Vai entender que você não vai se render àquela dificuldade. E você vai conseguir, e aí sim o seu cérebro vai te dar condições para isso. Tá bom? E para o primeiro problema, na hora de aprender, é achar formas mais eficientes de estudar. E aí é que entra a parte que realmente importa, tá? E a parte, vou voltar aqui pro comecinho, dos 5 passos para você aprender qualquer coisa. Ou seja, estudo eficiente, tá? Estudo eficiente. Para você ter um estudo eficiente, você precisa seguir esses 5 passos, tá? Esses 5 passos são muito simples. O primeiro passo é a organização. Organização, tá? Organização. O segundo passo é o planejamento. O terceiro passo é a execução, tá? O quarto passo é a análise. E o quinto passo é o ajuste. Vou falar mais detalhadamente sobre cada um desses. Nós abordamos esses passos muito mais profundo dentro do treinamento estudante ninja, tá? Eu vou
eu vou trazer um pouco mais sobre cada um desses de forma básica. Mas só com isso você vai ter uma noção exata de como começar a estudar hoje e se planejar hoje, tá bom? Então vamos lá. O primeiro passo é a minha organização. A minha organização, tá? E a minha organização, eu vou dividir ela das seguintes formas. O que tá imposto na minha organização? O que eu tenho que entender? Por que eu tenho que ter organização? O primeiro passo de tudo é ter essa organização. A grande maioria dos estudantes não tem organização. E se você não tem organização, você está perdido. Você já entrou num quarto extremamente bagunçado. Você quer encontrar uma coisa. E tá tudo bagunçado, mas você não sabe onde tá. Então você começa a procurar dentro de uma bagunça. E aí você gera o quê? Mais bagunça, mais desorganização. Então cada vez que você aumenta a desorganização, você aumenta a dificuldade. Então você precisa parar agora. Antes de mais nada, você precisa parar e se organizar. Ai, Caio, eu não consigo me organizar. Eu não sou bom em organização. Você lembra que eu falei anteriormente sobre afirmações negativas? Pois é, se você tá falando pra mim mesmo que você não é bom em organização, para esse vídeo agora e vai continuar sua vida, cara. Porque o que eu vou te falar aqui não vai te servir. Isso vai servir pra quem quer mudar. Quem quer ter bons rendimentos agora no estudo, no trabalho, enfim, qualquer coisa. Então a organização, ela não vai servir só para você aprender, ela vai servir para você ter melhores resultados, tá bom? Bem, então, quando a gente fala de organização, a gente precisa falar de algumas coisas. A gente está falando de eficiência. Eficiência. Então, quando eu aumento a minha organização, eu estou me tornando mais eficiente. Agora, preste bem atenção nesse pequeno detalhe. Se eu sou mais eficiente, se lembra aquela quantidade de horas que eu precisava para aprender geometria plana? 10. Vamos dizer que eu precisava de 40 horas para aprender geometria plana, que é um assunto relativamente fácil, não é um assunto complexo, tá? É um assunto relativamente simples, na verdade, desculpa, não é complexo. Porém, você está gastando muitas horas para aprender esse assunto. Você está com muita dificuldade. Isso indica que você está com muita dificuldade. Se você se organiza e aumenta a sua eficiência, o que vai acontecer? Você vai diminuir a quantidade de horas necessárias para você aprender. Antes você precisaria de 40, agora você precisa de 10, 12. Olha só a discrepância de eficiência. Como a eficiência vai te dar muito mais qualidade no aprendizado. Então eu já não vou precisar gastar tantas horas estudando, tantas horas para poder aprender. E se eu não gasto tantas horas, eu não fico tão cansado. E se eu não fico tão cansado, eu aprendo com mais facilidade. Então esse é o principal ponto da organização. Trazer eficiência, tá? E aí o segundo ponto é o compromisso. Compromisso. Você cria compromisso com você mesmo quando você começa a se organizar. Quando você cria, por exemplo, eu vou fazer a analogia do seu quarto. Você entra no seu quarto, tá aquela bagunça. Nossa, aquela bagunça horrível. Tá tudo bagunçado, é roupa em cima da mesa, tudo bagunçado, tá sujo, você se sente mal. Por mais que você não tenha forças para querer arrumar aquilo, você tá se sentindo mal com aquilo. E aí você cria um compromisso com você mesmo. E aí, nesse caso, o compromisso, a dor... Na verdade, uma frase que eu sempre gosto de falar nesse momento. A dor de não... você só não cumpre o compromisso, você só não vai fazer o que tem que ser feito se a dor de não cumprir esse compromisso não for suficientemente alta. O que isso quer dizer, Caio? Que enquanto a dor daquele não cumprimento do compromisso... Ficou até um pouco trava-língua, né? Se essa dor não for suficiente, você não vai cumprir aquilo. Então, o grande lance de se organizar é você realmente criar compromisso com você mesmo. E dentro do treinamento Estudante Ninja, nós temos um módulo só para falar de organização, como você tem que se organizar, o que você tem que ser feito.
como é o seu mindset para um estudante. Mindset, coisa de coach, né? Mas não é, não. Isso daí é a organização mesmo, né? É treinamento. Então, a organização, ela fala basicamente sobre isso, eficiência e compromisso. Quando você é compromissado, você faz as coisas. Então, por exemplo, Caio, eu tenho problema com procrastinação, eu não consigo estudar, eu começo a estudar ali, e aí eu demoro muito para começar a estudar. Eu vou dar um exemplo de um dos alunos nossos do treinamento do Estudante Ninja. Vou falar só Estudante Ninja, tá? Do Estudante Ninja, que é o Gabriel. O Gabriel, ele é de Minas Gerais e ele tem uma grande dificuldade porque ele sofre de depressão. E uma das grandes coisas que colocavam ele muito para baixo e colocavam o rendimento dele lá embaixo era justamente a falta de organização. Ele não era organizado. Então, quando ele entrou no treinamento, ele conseguiu melhorar drasticamente a sua organização. Isso fez com que ajudasse ele a ser mais eficiente, ter mais resultados e, consequentemente, as crises dele de ansiedade e depressão diminuíram drasticamente. Então, ele se sentiu melhor com a organização. Ele se sentiu mais efetivo. Ele sentiu que ele tinha mais resultado. E quando você sente que você tem mais resultado, que você é mais efetivo, você evita essas situações. Claro que ele ainda fazia tratamento e tudo mais, porém, isso já auxiliava muito na conquista dele de querer passar em medicina. Então a organização, ela traz esse benefício. Então você entrou ali no seu quarto, tá todo bagunçado e você, faz aquela faxina. Eu não sei você, mas quando eu tô num ambiente muito bagunçado, e eu era assim um tempo atrás, de deixar as coisas acontecerem, de não organizar e tudo mais, e eu fazia uma faxina geral, eu realmente organizava, eu me sentia muito bem. E até a faxina se tornou um momento de reconexão comigo mesmo. Eu parava de pensar, eu sofro de ansiedade, e quando eu tô muito ansioso, eu vou arrumar alguma coisa, eu vou organizar alguma coisa. E aí eu percebi que muito da minha vida não tava andando bem por falta de organização. Para hoje para pensar, como é que tá a organização do seu quarto? Como é que tá a organização da sua casa? Como é que tá a organização da limpeza? Se eu entrasse hoje no seu quarto, você sentiria orgulho ou vergonha? Então, eu uso essa organização para me reconectar comigo mesmo, sair desse quadro de ansiedade, organizo a minha vida e me torno mais eficiente, tenho resultado e chego mais perto dos meus objetivos. Então a organização, ela serve para isso. Então, basicamente, o que eu tenho que entender é que eu tenho que organizar os meus horários. Por onde eu tenho que começar, Caio? Pelos meus horários. E aí, os meus horários tem que saber a hora que eu acordo, hora de acordar, hora de trabalhar, hora de estudar, hora de se divertir. Então eu tenho que ter esses horários muito bem estabelecidos. Dentro do Estudante Ninja, no modo de organização, nós ensinamos como você organiza passo a passo todo o seu horário. Como o seu horário tem que ser organizado. Quanto maior for o nível da sua organização de horários, mais eficiente você vai ser, mais facilidade você vai ter de aprender qualquer coisa. Então, os horários são muito importantes nesse ponto. E agora, uma aguinha aqui. Depois disso, você pula para o próximo nível, que é o nível de planejamento. O nível de planejamento é onde eu vou planejar, eu vou executar, na verdade eu vou criar um plano, né? Eu vou criar um plano para posteriormente, no próximo nível, eu executar. Então aqui, eu preciso criar objetivos, tá? E metas. E aí vamos falar um pouquinho sobre cada um desses aqui. O meu objetivo, ele precisa ser concreto. Ele precisa estar muito bem estabelecido. E ele precisa ser detalhado. Vamos lá, como que isso quer dizer, Caio? Ele tem que ser concreto. Eu não posso estar com o objetivo só na minha cabeça. Meu objetivo tem que estar escrito num papel.
O meu objetivo tem que estar concretizado num papel, materializado nesse papel. Porque quando você tá só na sua cabeça, os pensamentos vão e voltam. Então, quando você tá concretizado, com o objetivo concretizado, nos momentos que você tá triste, desanimado, desiludido, você olha pro seu objetivo e você lembra por que você tá fazendo aquilo. Então, ter esse objetivo muito bem estabelecido é muito, muito importante. Muito importante mesmo. Então, o que você vai fazer agora? Você vai fazer agora. Você pode dar um pause nesse vídeo e você vai seguir os seguintes passos. Você vai pegar uma folha de papel e você vai escrever o seu objetivo. Caio, eu quero passar em medicina na USP. Caio, eu quero passar no concurso da Polícia Federal. Caio, eu quero conseguir uma nova vaga de emprego. Coloque no papel. Coloque o seu objetivo. E aqui é que entra o planejamento. Tá? Você vai concretizar esse objetivo de forma detalhada. Quero passar em medicina na USP no ano de 2022, em tal lugar, com tal pontuação do Enem, tirando tanto em matemática, tirando tanto em humanas, tirando tanto em natureza, tirando tanto em redação. Quero passar com uma festa. Pronto. Você não vai escrever uma redação sobre isso, mas você vai ser mais detalhista possível nesse aspecto. Você vai trazer detalhes para sua objetivação. Então vai estar concretizando o seu objetivo e ele vai estar muito bem estabelecido. Quando você fazer, você estabelece o seu objetivo. Tá claro para você. Ele tá muito claro na sua cabeça o que você precisa fazer. Entende? E agora você vai planejar como você vai atingir esse objetivo. E aí que entra as suas metas. Tá? E as suas metas vão ter que ser de longo prazo, tá? Que é a meta geral, é o que eu quero entender. E aí são poucas metas que você tem que ter. Então, por exemplo, eu quero a meta de longo prazo, passar em medicina na USP, por exemplo, tá? De médio prazo. E aqui você tem que ter algumas metas de médio prazo. E aqui eu tenha 2 ou 3 metas, porque quanto menos metas você tiver, mais eficiente você tá. Ah, tem estudantes que colocam 50 metas para criar no dia. Não faz nem metade disso. Nem um terço. Por quê? Muitas metas, pouco foco. Menos metas, mais foco, mais eficiência, mais resultado. Tá? Então, metas de médio prazo, você vai entender como, por exemplo, quantidade evolutiva de estudo mensal, por exemplo. O que é isso? É quantidade de evolutiva de estudo mensal? Lá no aspecto de análise e ajuste, eu vou falar sobre isso mais profundamente. No Estudante Ninja, nós ensinamos também com muito mais profundidade como você cria metas bem mais específicas. Como você vai criar essas metas, como funcionam as metas de longo prazo, como funcionam as metas de médio prazo, a de curto prazo, certo? Mas você tem que, por exemplo, quantidade evolutiva, você vai estudar uma quantidade de assuntos por mês, e essa quantidade de assunto por mês, você tem que evoluir nela, porque não adianta nada você estudar muitas horas e não estar evoluindo. Então, se você não analisa isso e não ajusta, você não vai ter bons resultados. E aí não adianta nada, você tá só perdendo seu tempo. Então, você tem que ter uma meta de quantidade de evolução durante um mês no seu mês, tá? E aí você pode falar quantidade de simulados. Você precisa treinar, tá? E quantidade de exercícios. Quantidade... basicamente, cara, quantidade evolutiva de mensal, eu vou colocar aqui entre parênteses, aprendizado, tá? É o seu aprendizado, basicamente falando isso. E aqui, exercícios, tá? Beleza? Então, você tem um objetivo muito bem concretizado e agora você planeja, você faz o planejamento. O que você vai precisar fazer para atingir esses objetivos, certo? E aí é isso. Você faz o planejamento. Dentro do Matemática Ninja, desculpa. Dentro do Estudante Ninja, nós ensinamos passo a passo. Tem um módulo só para organização, tem um módulo só para planejamento. Então, bora falar um pouco aqui. Até passei aqui, desculpa, pessoal. Planejamento aqui.
tá? Só para planejamento. Então eu tenho aqui meus objetivos e metas. Agora eu vou para execução. A execução do meu estudo. Deixa eu colocar aqui, que saiu aqui. Pronto, agora. Então, para minha execução, eu tenho que estar com a minha organização em dia e tenho que estar muito bem estabelecido, muito bem planejado, com o meu objetivo estabelecido e com minhas metas muito bem estabelecidas também. Tá? Por quê? Porque aqui na execução eu vou criar uma coisa muito importante chamada hábito. O hábito, ele é um mecanismo, presta atenção, o hábito, ele é um mecanismo de defesa do seu cérebro. Por exemplo, quando eu vou beber uma água, eu não paro e penso os movimentos que eu tenho que fazer para beber essa água. Eu não paro e fico pensando, levantar minha mão, apertar os dedos contra a garrafa, levantar com força tal, levar até a minha boca, colocar a água, fazer o movimento peristáltico para a água poder chegar no meu estômago. Eu não penso em nada disso, eu simplesmente faço. Por quê? Porque eu tenho o hábito. Se lembra lá no começo quando eu falei que o cérebro ele não absorve todas as informações, porque senão chegaria no final do dia, você estaria extremamente cansado? É por isso mesmo que ele criou o hábito. O hábito, ele faz uma ação automaticamente. Então você já tem o hábito de beber água naturalmente, você tem o hábito de andar, você não precisa parar para pensar sobre isso. Quando você cria o hábito de estudar, olha só que louco isso. Quando você cria o hábito de estudar, você está fazendo isso de forma automática, gastando menos energia. E se você faz uma determinada atividade gastando menos energia, agora você vai ser mais eficiente. E se você é mais eficiente, você tende a aprender com mais facilidade. Então é muito importante, durante a execução, você criar o hábito, mas você só consegue fazer isso se, por exemplo, seus horários estiverem muito bem estabelecidos. E aí você executa esses horários. Acordar sempre no mesmo horário, estudar sempre no mesmo horário, trabalhar sempre no mesmo horário, você está criando o hábito. Ai, Caio, mas às vezes eu gosto de sair da rotina. Cara, se você quer ter bons resultados na hora de estudar e aprender, hábito. A vida toda não precisa ser um hábito. Você não precisa ter cronometrado todos os momentos da sua vida. Mas, por exemplo, na hora de estudar, tenha hábito de estudar. Horários. Entendeu? Então você tem que ter horários, planejamentos. Ok? Então você cria o hábito. E aí você, consequentemente, vai criar uma coisa chamada consistência. E essa aqui é poderosíssima. Nada supera o poder da consistência. Porque a consistência te dá repetição. Repetição te dá fixação. E a fixação vai te dar aprendizado por repetição. Quando você é consistente, você cria hábito, você cria fixação. E aí você aprende. Aprende qualquer coisa. Então, se todo dia você quer, por exemplo, você quer aprender a estudar, você quer aprender física quântica, por exemplo. Se todo dia você estudar 10 minutos de física quântica, em algum momento você vai aprender física quântica. Você vai gradativamente aumentar os seus resultados, tá bom? Então eu preciso de consistência. Quando eu crio consistência, eu vou ter muito mais resultado. Então a execução, ela vai te dar hábito e vai te dar consistência. E aqui é que vai entrar uma coisa, a parte técnica. Dentro do Estudante Ninja, a gente fala sobre as técnicas de estudo. Quais técnicas você vai utilizar para conseguir ter melhores resultados? Aí tem várias, Pomodoro, Feynman. E o mais importante de tudo é basicamente você não saber só utilizar as técnicas. Porque as técnicas por si só são só uma ferramenta. Se você não souber usar as técnicas da maneira adequada, de nada adianta. Eu poderia agora, por exemplo, chegar para você e falar, Caio, Caio é o meu nome, né? Eu poderia chegar pra você e falar assim, olha, tá vendo aquele ar-condicionado ali, aquela TV? Eu tô aqui uma chave de fenda, eu quero que você vá lá e desmonte aquela TV, conserte e monte novamente. Eu te dei a ferramenta. Porém, entretanto, todavia, você não sabe usar essa ferramenta. Você não vai conseguir aprender. Então é muito importante que você saiba usar as técnicas. É por isso que, por exemplo, você não consegue usar fórmulas da maneira adequada. Essas são ferramentas. Se você não sabe aplicar essas ferramentas, nada vai adiantar. A mesma coisa acontece com as técnicas de estudo. Eu posso te apresentar várias. Eu poderia chegar aqui e te apresentar uma lista de técnicas de estudo, como elas funcionam e tudo mais. Mas se você não souber aplicar essas técnicas
E o mais importante, essas técnicas sem organização, planejamento, execução, análise e ajuste, nada adianta essas técnicas. Então, é uma ponta da ferramenta. E dentro do Estudante Ninja, eu te passo as técnicas e juntamente com a organização, planejamento, análise e ajuste, você aprende a usar essas técnicas da forma correta. E aí, o próximo passo é aqui o seguinte, você se organizou, vamos fazer uma recapitulação aqui, você se organizou, você se planejou, você executou, foi lá, estudou, fez as técnicas, criou o hábito, e agora você vai fazer o quê? Você vai fazer uma análise, você vai fazer análise da maneira que você estudou. Você lembra que eu falei aqui em cima? Cadê? Deixa eu mostrar aqui. Formas eficientes, eu acho que tá aqui. Bem em organização. Aprender. Não, foi aqui em organização. Aqui em organização. Eficiência, planejamento. Desculpa, aqui. Não, aqui em metas, desculpa. Tá? Metas de longo prazo. Metas de médio prazo. Tá aqui, ó. Você lembra que eu falei aqui, ó? Quantidade evolutiva de estudo mensal. Eu tenho que saber o quanto eu tô aprendendo. E como é que eu faço isso, Caio? Como é que eu faço pra saber o quanto eu tô aprendendo? Dados. Eu preciso de dados. E por onde eu vou fazer esses dados? Através de exercícios e simulados. Esses exercícios e simulados é que vão me dar dados. Então, eu não posso chegar pra mim e falar assim, eu acho que eu não sei geometria. Achar não é uma opção, você precisa saber se você não sabe geometria. E como é que eu sei se eu não sei geometria? Eu faço um exercício de 10 questões, corrijo esses exercícios, e a partir da análise dessa correção é que eu vou saber se eu tô indo bem ou não. Então, eu vou fazer uma análise. Então, vou fazer o exercício. Vou colocar aqui dentro, fica melhor. Eu vou fazer um exercício. Faço o exercício. 10 questões. Em seguida, eu vejo quantidade de erros. Quantidade de questões erradas. Em seguida, eu vejo por que eu errei. Tá? Porque se você errou e você nunca estudou aquela matéria e errou, beleza, você precisa estudar. Agora, se você errou aquela matéria e já tinha estudado, você precisa voltar e estudar aquela matéria. Entendeu? Então, aqui eu vou criar a mesma coisa. Só um instantinho. E aqui, depois que eu fizer os meus dados, eu vou fazer uma planilha. Uma planilha, uma tabela, onde vai ter tabela de acompanhamento. Então, na tabela de acompanhamento, eu vou colocar lá, lista 1. No total de questões. A gente, dentro do treinamento Estudante Ninja, nós damos já essa tabela, tá? E aí, você vai colocar a quantidade de questões que você fez, 10, 20, a quantidade de questões que você acertou, a quantidade de questões que você errou, e aí vai gerar, no caso da planilha do que a gente oferece dentro do treinamento, já vai gerar automaticamente, mas você pode fazer isso no Excel, por exemplo. Ou numa tabela, uma folha de papel. Você vai saber quantos porcento daquela lista você errou. E aí você vai listar as questões que você acertou ou que você errou. Tá? E aí você vai colocar lá. Questão número 1. Errei por quê? Não sabia. Errei por quê? Não me lembrei. Errei por quê? Distraído. E aí dentro dessa tabela você vai conseguir ver aonde você tá errando e aonde você precisa melhorar. Parece uma coisa tão besta de se fazer, mas mais de 95% dos estudantes não faz. Então, se você fizer isso, você vai estar na frente de 95% das pessoas, dos seus concorrentes, de um concurso que você queira fazer, de um vestibular e tudo mais. Mas esse nem é o ponto importante aqui. É porque com isso você vai ser mais eficiente, principalmente na hora de revisar, que é o próximo passo. Tá? Na hora de revisar, que é o próximo passo, que é justamente a parte de ajuste. Deixa eu apagar aqui. Que é justamente a parte de ajuste. Na parte de ajuste, o que vai acontecer na parte de ajuste, Caio? A parte de ajuste é a parte de ajuste é justamente a minha parte de revisão. Então, como é que funciona a minha parte de ajuste, Caio? A minha parte de revisão. Muitos estudantes não sabem como revisar.
E a revisão, ela é extremamente importante. Eu vou te falar por quê. Quando você está aprendendo, quando você vai aprender, o que vai acontecer? Você estuda e com o passar do tempo você vai ter uma curva de esquecimento. Você vai tender a esquecer aquele assunto. Aí o que você tem que fazer? Revisar. E aí, quanto mais revisão você fizer, menor é a curva de esquecimento e maior a fixação e mais você aprende. Então a revisão é muito importante. Só que sem uma boa organização de revisão, você não consegue. Então aqui já na planilha, através de tabela, esqueci de colocar aqui também gráfico e acompanhamento. Com isso, você sabe exatamente o que você precisa revisar. Então, por exemplo, você estudou toda a geometria plana. Na sua análise, quando você fez exercício, fez simulado, na sua análise você viu que você precisa estudar mais triângulos, retângulos. Você vai, na hora da sua revisão, revisar toda a geometria plana? Não! Você vai atacar os pontos onde você realmente, efetivamente precisa estudar. Triângulos, porque você já identificou na sua análise. Então a sua revisão, mais uma vez, o que acontece? Ela se torna menor, mais eficiente e a tendência de aprendizado aumenta. Então, na revisão, a quantidade de matéria estudada diminui, tá? E a quantidade de aprendizado aumenta. Se na sua revisão você estuda muito ainda e aprende pouco, a evolução do seu aprendizado é pouca, então quer dizer que você está fazendo alguma coisa errada. Bem, com isso que eu quero te falar é o seguinte, que você, com esses 5 passos, você já vai conseguir fazer muita coisa mesmo. Essa é a base para você conseguir aprender qualquer coisa. Caio, quero aprender matemática. Faça isso e você vai conseguir. Caio, quero aprender geografia, quero aprender química, quero aprender a tocar violão, quero aprender a tocar piano, quero aprender francês, quero aprender inglês. Faça dessa forma e você vai ter muito mais resultado. Você vai aprender qualquer coisa se você se você seguir esses 5 passos. É claro que dependendo do nível de dificuldade que você tenha para aprender aquele assunto, você pode cortar algumas etapas. E aí você ainda encurta um pouco mais esse caminho, tá bom? Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Eu quero falar um pouco agora de alguns exemplos que é possível isso acontecer. Você pode estar se perguntando agora, isso vai servir para mim para quê? Para que eu preciso fazer isso? Em que situação eu preciso fazer isso? Eu separei algumas situações aqui, tá? Deixa eu colocar aqui nas nossas situações. Opa! Colocar aqui nas nossas situações, que são situações... Opa, deixa eu colocar aqui. Situações de aplicação desses passos. Dos 5 passos. Para quem serve isso? Para quem precisa aplicar isso, né? Você pode estar se perguntando, cara, isso não serve para mim. Tá? Isso é impossível de fazer. Eu não sou organizado. Eu não tenho planejamento, não tenho disciplina, não tenho hábito, não tenho nada disso. Lembra que eu falei lá no começo? Afirmações negativas, se você tá falando isso pra você mesmo, verdade, você não vai conseguir. Agora, se você se dispor, se comprometer, você vai conseguir. Então, olha só pra quem é. Pra quem não. Pra quem não consegue aprender. Quem não consegue aprender, a matéria simplesmente não entra na sua cabeça. Isso vai servir para você, tá? Para quem mais? Para quem não tem tempo para estudar. Para quem procrastina demais, tá? Para quem mais? Para quem esquece a matéria logo depois de estudar. Você passa muito tempo estudando e logo em seguida esqueceu. Por quê? Porque você está estudando da maneira errada. Estava estudando da maneira antiga, provavelmente. E aí, quando você aplica esses 5 passos, você vai ter muito mais resultado na hora de estudar. Tá bom? Que mais? Tem mais pessoas? Tem. Quem não consegue? Para quem não consegue
se concentrar para quem não consegue estudar muitas horas seguidas. Se você se encaixa em alguma dessas aqui, você precisa aplicar esses 5 passos, tá? Esses 5 passos. Tá ok? E aí, agora de cara, eu quero já agradecer você ter chegado até aqui. Porque se você chegou até esse ponto do treinamento, quer dizer que você quer mudar. E aí eu tenho um convite para fazer para você. Você viu tudo isso que eu falei aqui agora? Você pode pesquisar na internet. Você vai, se organiza. Tem vários conteúdos espalhados pela internet para você conseguir ter melhores resultados, tá? Para você conseguir ter maiores resultados. Só que é por isso que eu quero te convidar para um treinamento mais completo. Eu acabei ficando aqui um pouco mais de uma hora e pouquinho, falando sobre isso, mas por questão de tempo eu não consigo me aprofundar muito mais nesse assunto. E é por isso que eu quero te convidar para você conhecer o meu treinamento completo sobre organização, planejamento, execução, análise e ajuste do seu estudo. Para você se tornar uma pessoa muito mais produtiva. Que treinamento é esse? É o treinamento que eu já mencionei aqui antes, é o treinamento Estudante Ninja. E ele tem esse nome por uma razão muito especial. É que você vai se tornar realmente um estudante ninja, um estudante que se adapta, que tem consciência, tem consistência, tem hábito, tem disciplina. Eu vou te auxiliar, eu vou trazer mais de 10 anos de experiência compilado em um treinamento muito, muito bom. Então aqui embaixo, nessa página que você está vendo aqui agora, vai aparecer o botão para você participar do treinamento. Mas antes de mais nada, eu vou te mostrar o que você vai ter acesso dentro desse treinamento, tá bom? O que você vai ter acesso dentro desse treinamento. Você vai ter acesso, ó, vou até escrever aqui, ó, treinamento Estudante Ninja. Para quem é esse treinamento? Se você quer se aprofundar muito mais, quer realmente virar e seguir um caminho tralhado, uma metodologia pronta para você fazer tudo isso, ao invés de ter que ficar pesquisando muito tempo na internet, gastar muitos anos ainda para chegar num nível de organização e de execução e de aprendizado muito elevado, se você quiser potencializar esse processo, o treinamento Estudante Ninja é para você. O que você vai ter em acesso a esse treinamento? Primeiramente, você vai ter acesso ao treinamento completo. Treinamento completo de tudo o que eu falei aqui antes. Como se organizar. Eu tenho um módulo só de organização, um módulo só de planejamento, um módulo só de execução com técnicas de estudo, criação de hábito, mindset e tudo mais. Um módulo só de análise, tá? E um módulo só de ajustes. Então é muito mais profundo, são muito mais horas de ensinamento para você pegar esses 5 passos e se aprofundar e executar e aplicar e ter muito mais resultado. Então, treinamento completo, Estudante Ninja, você vai ter acesso a isso. Você vai ter acesso também à comunidade Ninja de estudos. A comunidade Ninja de Estudo é uma comunidade com mais de 400 integrantes. E lá eu dou aulas semanais de estudo de caso e aulas semanais de organização de estudos baseado em dúvidas da própria comunidade. Tá? E aí, além do mais, que você vai ter acesso a outros conteúdos. Que outros conteúdos são esses, cara? Áudios e vídeos exclusivos. Tá? Áudios. Ok? Então, você vai ter tudo isso dentro da nossa comunidade. Isso só dentro da nossa comunidade, tá?
que mais você vai ter, Caio? Acesso. Material de acompanhamento. Material de acompanhamento. São materiais que eu passo para você das minhas aulas. Então eu faço alguns mini e-bookzinhos que eu dou da aula para você se acompanhar e tudo mais, tá? E disponibilizo também as tabelas de acompanhamento. Que são aquelas tabelas onde você vai utilizar para fazer o seu acompanhamento de exercícios, simulados, entre outras coisas. Então você vai ter tudo isso dentro do treinamento completo do Anti-Ninja, tá bom? Só que eu tenho alguns bônus. Alguns bônus para você. Alguns pequenos bônus, coisa besta. Como, por exemplo, um treinamento de contas rápidas. Falei para você que eu sou professor de física, química, matemática. E uma grande dificuldade do estudante é aprender a fazer contas da maneira correta. Então você vai fazer uma prova, você precisa saber fazer contas de cabeça rapidamente. E eu tenho uma metodologia completa dentro desse treinamento de contas rápidas. É um bônus que eu tô lá dentro, tá bom? Outra coisa muito interessante que eu tenho lá dentro, como bônus, você não vai pagar absolutamente nada para ter esses bônus, tá? Treinamento de enunciados. O que é um treinamento de enunciados, Caio? Você já se deparou, você estava lá fazendo a sua prova, aí você, tá entusiasmado, chegou, fez sua prova, aí começou a fazer a prova, começou a ler a questão. Não entendeu nada, não sabe o que fazer, não sabe por onde começar, nem por onde começar. Esse treinamento vai te auxiliar a você aprender a interpretar uma questão, extrair os dados necessários e saber por onde começar a resolver uma questão. Louco, né? É um treinamento maravilhoso, muito bom mesmo. Tá? Logo depois eu vou te dar também um treinamento de gerenciamento de tempo. Como você vai se organizar. Dentro desse treinamento de gerenciamento de tempo, eu uso uma ferramenta muito poderosa que é o Notion, que é justamente essa tela que você está vendo aqui agora, que eu uso para me organizar. E aqui eu consigo me organizar de forma absurda. Calendário, eu consigo upar arquivos. Então, por exemplo, estou estudando química, eu coloco todo o meu material de estudo de química, coloco aqui dentro. Estou estudando física, eu coloco todo o conteúdo, eu separo, eu faço o cronograma de estudo, toda a minha organização eu faço dentro do Notion e eu te dou esse curso completo no treinamento de gerenciamento de tempo. Tá? E por último, um treinamento de habilidades e competências. Um treinamento completo para você aumentar as suas habilidades, aprender a aumentar as suas habilidades e competências. Como você vai distinguir e o melhor de tudo, estruturar melhor a sua vida em torno dessas competências e habilidades, tá bom? Perfeito? Vou voltar aqui para minha tela principal. Opa, voltamos aqui para nossa tela principal. Então, se você está aqui nesse momento, você viu que eu estou te oferecendo um treinamento muito completo mesmo, um treinamento fora de série. E aí eu quero te falar algumas coisinhas. Até esse presente momento, você pode não ter tido muitos resultados na hora de estudar, na hora de aprender. Tá tendo muita dificuldade, tá sofrendo na hora de estudar. E eu quero te falar que a culpa disso tudo não é sua. Como eu falei lá no começo do vídeo, você estava estudando da forma errada. Você estava aprendendo da forma errada. Só que agora eu te mostrei a forma certa de aprender. Então você tem algumas opções. Uma opção é você continuar estudando da mesma forma e tendo os mesmos resultados e as mesmas dificuldades, as mesmas angústias, os mesmos momentos de depressão e ansiedade. Essa é uma opção, ok? Uma outra opção, uma segunda opção, é você, com esse treinamento, buscar agora melhorar. Você ir atrás, correr atrás de mecanismos de organização, mecanismos de execução, técnicas, tudo. Tem tudo na internet, está espalhado. Você vai levar um certo tempo para executar tudo isso, mas você pode ir atrás. É uma opção. Mas agora você já está se movimentando de uma forma diferente. Ou a terceira opção, você pode entrar e participar do treinamento Estudante Ninja, que tem tudo isso que eu falei agora para você. E aí você pode se perguntar, Caio, isso vai custar um rim, um fígado meu? Claro que não, tá? Eu quero te falar que o treinamento Estudante Ninja é um treinamento extremamente acessível. E eu vou te falar por quê.
Apesar dele valer muito, eu poderia facilmente cobrar 2.000, 3.000 reais num treinamento desse. Se eu chegasse para te falar agora, custa 1.000 reais. Ainda estaria de bom tamanho, porque você pagaria 1.000 reais para aprender qualquer coisa. Você entende aonde isso poderia te levar? Agora entenda, o treinamento não é uma pílula mágica. Você não simplesmente, se você não tiver compromissado em aprender a seguir os passo a passo, seguir o treinamento completo, com foco, com disciplina, você não vai conseguir, tá? Se você tá pensando que é uma pílula mágica, desiste agora, pode parar esse vídeo agora. Mas ele poderia facilmente valer 1.000 reais, porque ele te levaria a aprender qualquer coisa. Isso poderia te levar aonde você quiser. Porém, como eu falei, eu quero uma acessibilidade. E eu quero te cobrar. Te cobrar não, eu quero te propor um valor bem acessível. Um preço bem acessível. Que é o valor de 10% desse valor que eu acabei de falar. 10% de 1.000 reais. Você vai pagar para adquirir todo esse treinamento por apenas R$ 99,90. É isso mesmo, R$ 99,90. O melhor de tudo, eu parcelo esse valor ainda. Você pode parcelar esse valor ainda em 10 vezes, em até 10 vezes sem juros. Ou seja, R$ 9,90 por mês. Você pagar R$ 9,90 por mês para ter acesso a todo esse treinamento. Por quê? Ele é um treinamento contínuo. Como eu te falei, lá na nossa comunidade, eu dou aulas semanais. Então, toda semana tem conteúdo novo dentro do treinamento. Toda semana tá atualizando o treinamento. Então, você pagar R$ 9,90 por mês para ter acesso a esse treinamento durante um ano. Durante um ano você vai pagar esse valor, você vai assinar e ter acesso a esse treinamento completo. E aí, depois de um ano, se você quiser renovar, você renova. Tá? Então, você adquire o treinamento por esse valor e vai ter tudo isso que eu falei pra você. 10 vezes de R$ 9,90. Isso é menos de 30 centavos por dia. É menos que um bombom, cara. Você vai investir menos que um bombom pra aprender qualquer coisa. Então, eu espero do fundo do meu coração que você tome a decisão certa. E eu quero te falar uma última coisa. Eu tenho tanta convicção que esse treinamento tem resultado e dá resultado porque tem vários alunos que já têm resultado, que eu vou te dar duas garantias. Deixa eu só pegar aqui, abrir aqui. Tá? Eu vou te dar duas grandes garantias. A primeira garantia é de 7 dias. A partir do momento que você adquire o treinamento, você tem 7 dias para cancelar e ter todo o seu dinheiro de volta. Então você adquiriu o treinamento, entrou, viu que não era para você, você pode pedir ressarcimento na mesma hora. Você tem até 7 dias para pedir. Então chegou ali no 7º dia, você viu que não era para você, ou simplesmente já aprendeu o suficiente, viu tudo ali o suficiente, você volta e pede seu dinheiro de volta. Sem nenhum rancor, você pode pedir. E a outra garantia é que eu vou disponibilizar uma parte do primeiro módulo de organização totalmente gratuito para você ter um pequeno gosto de como é a profundidade desse treinamento. E aí você decide se é para você ou não. Então eu espero do fundo do meu coração que você tome a decisão certa e eu espero você dentro do Estudante Ninja. Até lá!